Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e segunda-feira aí, mais uma semana começando, né? Espero que seja uma semana muito boa para todos e é uma semana de jogo do Botafogo, isso mesmo, graças a Deus está acabando essa data FIFA, o Brasil que joga amanhã à noite, como todo mundo sabe, né? Com Adrielson, com Perry, né? Não titulares, mas no grupo da seleção. E depois, na quarta-feira, finalmente o Botafogo volta a campo lá contra o América Mineiro. Pessoal, o domingão foi de folga para os jogadores do Botafogo, né? Menos para o Adrielson, claro. E para o PR, né? Que já estava lá no Uruguai. Então, alguns jogadores postaram nas suas redes sociais, né? Um programa aí diferente, né? Que rolou. Na verdade, o Gatito, o Di Plácido, o Diego Costa e o Carlos Alberto foram à cidade do interior do Rio, né? Cachoeiras de Macacu, melhor dizendo, que fica ali próximo a Teresópolis, a Guapimirim, cerca de 1h30 do Rio, tá? E falando em Rio, teve ali uma espécie de um rally, né? Passando por cima de um córrego, muito legal, né? Pareceu ter sido bem divertido. Naquele clima ali meio, quem é das antigas vai lembrar daquele filme Mad Max 3, né? O Além da Cúpula do Trovão, bem naquela pegada ali de Jeep, uma coisa meio futurista, enfim. Muito legal os jogadores aí mostrando mais uma vez a união do grupo, né? Mesmo aí num dia de folga, né? E o Diego Costa, que diziam que era ruim de grupo, né? Virou até meme, né? O ruim de grupo, né? O bom de grupo, Diego Costa. Então, muito legal essa diversão aí dos jogadores. E, como eu falei há pouco, o Adrielson teve um domingo totalmente inesperado, né? Ele recebeu a notícia ali no sábado à noite, por volta das 7h25 da noite. Ele recebeu a confirmação, né? De que seria convocado, né? Ele já tinha ali, um passarinho já tinha soprado para ele da possibilidade. E aí, tudo aconteceu muito rápido, né? O Botafogo já preparou logo a papelada, enfim, e a seleção brasileira também naturalmente preparou toda a logística, né, para que o Adrielson chegasse cedo no Uruguai, chegasse rapidamente ao Uruguai. Já tem até vídeo, né, rolando da chegada dele, né, sendo muito bem recebido, naturalmente, não poderia ser diferente, e já indo treinar, né, inclusive tem fotos dele, as fotos do Vitor Silva, né, do Adrielson com o PR, treinando ao lado do Casimiro, do Neymar, enfim, da turma toda da seleção, né? Então o Adrielson, o treino do Brasil, tá sendo lá no estádio Campeón del Siglo, quase não sai, Campeón del Siglo, que é campeão do século, né? Que é o estádio do Peñarol. Peñarol, galera, que comemorou esse ano, né? 30 anos do vice-campeonato da Conmebol. O Adrielson falou o seguinte, tá? Ao chegar lá a Montevidéu. É um momento incrível, só tenho a agradecer a Deus, à comissão, né? A comissão técnica, ao staff e vim para ajudar no que for possível, né? Meus companheiros, técnico Diniz, enfim. Então, Adrielson sabe que vai ser uma passagem muito rápida, né? 2, 3 dias no máximo com a seleção, porém, ele deve estar vivendo um sonho, né? Eu fico imaginando o trajeto do Rio de Janeiro a Montevidéu, né? O voo, o Adrielson deve ter passado um filme na cabeça dele. Ele que é um jogador que já tinha integrado seleções de base do Brasil, mas nunca tinha sido chamado para a principal, né? E, inclusive, saiu uma matéria interessante que o Botafogo gastou menos de R$1 milhão, né? Trazendo o Lucas Perry e o Adrielson, hoje jogadores da seleção brasileira, né? O André Mazzuco também publicou, enfim, uma nota bem interessante, falando do orgulho muito grande, né, para a família Botafogo de ter mais um jogador representando, né, o fogão lá na amarelinha, como diz o Zagallo, né? Aliás, o Mazzuco até listou o nome das pessoas, né, nem todos os jogadores, que hoje estão prestando seus serviços à CBF, né? O Perry e o Adrielson, naturalmente, o Matheus Nascimento na Sub-23, o médico, o Dr. Gustavo Dutra, também está lá junto com a seleção do Ramon Menezes, e o Vitor Silva, né, que eu comentei agora
o fotógrafo do Fogão oficial, que também desde da última rodada já estava também servindo a seleção brasileira. Então o Vitor Silva aí vai trazer uns cliques, né? Já trouxe, né? Especiais de Lucas Perry e Adrielson, né? Principalmente. Pessoal, antes de entrar no outro assunto, que é justamente a seleção sub-23, um assunto aqui meio off Botafogo, né? Mas que é interessante da gente debater, né? O Neymar, né? Segundo o José Carlos Araújo, grande garotinho, o garotinho que trouxe essa informação, né? Que foi uma coisa meio abafada ali pela imprensa, mas que ele soube por uma fonte fidedigna, né? De que o Neymar saiu cuspindo marimbondo lá do campo, né? Do jogo do Brasil e Venezuela em Cuiabá, né? Teve um episódio que ele recebeu a pipocada, né? Um saco de pipoca na cabeça. Na hora a gente já viu que ele estava ali transtornado, xingando o torcedor, tentando localizar quem que jogou o saco de pipoca. E aí parece que nessa descida ali para o vestiário, ele não poupou ninguém, inclusive xingou muito o próprio presidente, né? O Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. E aí veio a turma do deixa disso, botou panos quentes ali, né? Enfim, e inclusive que o Neymar estava dizendo... isso é bem sério, né, o que o garotinho trouxe. A gente, obviamente, confia, né, no garotinho. O seguinte, que o Neymar disse que não queria mais jogar contra o Uruguai, tá? Tiveram que dissuadi-lo disso. E também o Neymar reclamou muito de terem levado esse jogo para Cuiabá, né? Esse lugar aqui e tal, meteu o pau em Cuiabá e no povo cuiabano, que a gente viu, né, durante a semana toda, tinha recebido de braços abertos a seleção. Naturalmente, a torcida lá de Cuiabá saiu da Arena Pantanal muito decepcionada com um resultado, né, inesperado, né, um empate com a Venezuela, um resultado muito xoxo, né? Claro que a Venezuela tem evoluído nos últimos anos, a gente sabe disso, né? Jogou o próprio Soteldo, né, que é um dos destaques, digamos assim. Se não destaque, não, destaque do time do Santos, né? Não vou forçar a dizer que é destaque do Brasileirão, mas é um jogador que tem suas qualidades. E teve uma história também curiosa que foi lembrada agora ontem. Eu não vou lembrar onde que eu vi, mas era da época do Ronaldo Fenômeno, né? Que eu citei ontem ele bastante aqui no vídeo, em que o Filipão falou assim: galera, agora vamos mostrar, né, para os jogadores da seleção o vídeo de como joga a Venezuela, né? E que aí o Ronaldo teria soltado a seguinte pérola, né? Dito assim, eu não quero nem ver isso, porque se o Brasil não ganhar da Venezuela, eu desisto, né? A seleção vinho tinto, né? A Venezuela, mas enfim, agora esse vinho não desceu bem na garganta, especialmente do Neymar, né? Neymar pistola, comenta aí embaixo, apesar de não ser um assunto do Fogão, mas seleção brasileira, né? Hoje temos 2 jogadores na seleção. Curioso, né? Quer dizer, o Neymar realmente é um cara, a gente não duvida do talento dele como jogador, mas o extracampo dele a cada dia só piora, só ladeira abaixo. E também eu vi o Depp comentando ontem na live que ele fez do setor visitante. Eu nem soube dessa história, de que o Neymar ainda fez uma festinha, rolou uma festinha pós-jogo, né, com a Venezuela, e essa festinha se arrastou até as 7 da matina. Realmente é algo muito, eu diria, né, pouco profissional do Neymar. A gente já até espera isso dele, né? É um cara que tá aí com seus 31 anos e parece que não amadurece, né? A vida do cara é festa, balada, mulheres, né? O cara não toma juízo, impressionante isso. E também o pessoal passa pano para ele, né? Xingou até o presidente da CBF e a gente sabe que justamente por isso, né, que o caso foi abafado, né? Se não fosse as falas do garotinho ontem, né, ninguém ia ficar sabendo. Eu acredito que se fosse qualquer outro jogador, nunca mais seria convocado para a seleção brasileira, mas o Neymar, ele se acostumou com isso, né? A poder tudo, né? Pode tudo, pode tudo. Complicado, galera. Enfim, o importante é que o Adrielson e o PR não se contaminem. Né? Dizem que o Neymar é um cara muito gente boa, né? Que no trato ali com ele, no dia a dia, os jogadores, as pessoas gostam muito. Até o Richarlison, o Pombo, tem uma tatuagem nas costas. Acho que tem o Ronaldo Fenômeno, acho que tem o Neymar também nessa tatuagem. Então a galera curte muito. O Neymar é uma boa praça, assim. Mas
a carreira dele, ele infelizmente não vai ser lembrado só pelos dribles, né, pelos gols, pelo talento dele, vai ser lembrado por um cara que prefere essa vida aí de oba-oba, né, como se dizia antigamente, né, festeiro Neymar. Complicado, complicado. Pessoal, voltando agora à pauta aqui, dei uma devagada. A seleção sub-23, eu até ontem cometi um erro, falei que o Matheus Nascimento e a seleção já estavam lá em Santiago, não estão ainda, tá? Inclusive ontem na Granja Comari, em Teresópolis, a seleção sub-23 fez um amistoso contra o Botafogo B, tá? O Botafogo B ainda existe, tá? Muita gente pergunta, inclusive o destaque, né? A novidade do Botafogo B foi a presença do centroavante Valentim Adamo, né? Que veio do Uruguai. Todo mundo tem perguntado por onde anda Valentim Adamo. Ele jogou e o Brasil ganhou do Botafogo por 3-0, sendo que o primeiro gol foi marcado justamente por Matheus Nascimento. Será que ele comemorou? Era naturalmente aquele amistoso ali, meio com clima de coletivo, né, lá na Granja Comari. O Brasil agora sim vai para o Chile, né, e tem a sua estreia marcada para o dia 23 de outubro. A estreia será contra a seleção dos Estados Unidos, tá? E no grupo B, além de Brasil e Estados Unidos, Colômbia e Honduras integram esse grupo B do Pan-Americano. O jogo de estreia do Brasil vai ser na cidade de Valparaíso. Isso também é uma característica de Pan-Americanos, de Olimpíadas, né? Apesar da sede do Pan-Americano ser Santiago, é muito difícil você ter vários estádios numa cidade só. Então, normalmente o futebol sai um pouco, é uma exceção ali aos outros esportes e acaba indo para algumas cidades próximas, né? Pessoal, hoje só tem assunto da CBF aqui, né? Uma notícia que saiu ontem e que também diz respeito a gente, vocês vão entender já já por quê. O blog do Lauro Jardim no Globo trouxe a informação de que a CBF, né, decidiu, a partir do ano que vem, mudar a primeira rodada do Brasileirão, tá? Então o Brasileirão 2024 vai ter uma primeira rodada totalmente diferenciada, tá? Isso aí já foi aprovado pelo presidente Reginaldo Rodrigues, tá? E a ideia é copiar um modelo norte-americano, tá? Ou seja, a primeira rodada vai ter um jogo só, tá? Disputado num domingo, envolvendo o campeão do ano anterior. Haverá sinais. Contra um outro time que seja de grande torcida, tá? É um critério aí um pouco subjetivo, mas digamos, o Botafogo, se Deus quiser, será campeão esse ano, em frente a um São Paulo da vida, como foi esse ano, aliás, né? O primeiro jogo foi um Botafogo-São Paulo. Mas seria um jogo destacado da rodada, tá? Para que a mídia, enfim, todo mundo, imprensa, torcedores, fiquem só falando daquele jogo durante a semana, tá? Sejam os holofotes naquela partida. Eu achei a ideia interessante, eu achei, sai ali da caixinha, né? Tenta criar um atrativo especial, né? Ou seja, o Botafogo tem chance, né, do ano que vem, além da disputa da Supercopa com o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, né, ter também um jogo destacado. Então, como já vai ser contra o São Paulo, o exemplo que eu dei vocês esquecem. Digamos aí, outra equipe que tenha grande torcida do Brasil, sei lá, Botafogo e Galo, por exemplo, né, na primeira rodada. Tomara aí que o fundamental que o Botafogo esteja nesse jogo, né. Tem tudo para isso. Já vamos analisar o porquê, né? Mais uma vez, vamos fazer aqui cálculos matemáticos, como eu botei na thumb, simplificados, tá? Simplificar aquelas contas todas. Então, essa notícia sobre o jogo isolado, eu vi também muito a repercussão nas redes sociais e eu tendo a concordar com a maioria das pessoas de que o jogo poderia ser num sábado, 16 horas, por exemplo, e o restante da rodada no domingo, né? Fazer um final de semana inteiro para um jogo só, acho meio inovador demais. Comenta aí embaixo se você acha que é legal ou se deveria ser realmente o jogo inaugural no sábado e o restante da rodada no domingo, para embalar logo o campeonato, dar aquele start, né? Enfim, galera, vamos ao assunto principal aqui desse vídeo, tá? Eu sei que eu já falei desse assunto, mas a gente vai tentar agora destrinchar melhor, tá, para vocês, a questão do Botafogo necessitar 20 pontos para ser campeão.
Carlos, mas só vai ser campeão se tiver 75 pontos? Não, é que 75 a gente, né, sabe que é um número mágico, porque pelo histórico dos pontos corridos, nunca houve um vice-colocado, um vice-campeão, melhor dizendo, que tivesse ultrapassado os 74 pontos. Então 75 virou esse número mágico. Tudo indica que não será necessário atingir os 75 pontos para ser campeão, né? O campeonato está muito equilibrado, enfim. Então tudo indica que com menos pontos já será suficiente para o Botafogo ser tricampeão brasileiro, tá? Mas vamos mirar nos 75, vamos mirar nos 20 pontos, tá? Eu já venho falando isso em alguns vídeos, que a gente tem que mirar alto, né? Tem que pensar alto. Inclusive eu já estou aqui, a minha cabeça está tão só voltada para o Brasileirão, que eu já pensei, já visualizei uma entrevista do Lúcio Flávio, depois do título já conquistado antecipadamente, ele falando, aquele jeito dele sereno, tranquilo, não, mas é importante o Botafogo continuar jogando com a mesma seriedade, para que a gente faça o maior número de pontos possível no campeonato, né? E não perca o foco até as últimas rodadas, mesmo com o título já garantido matematicamente. Eu já imaginei essa entrevista, vocês conseguem imaginar? Os Flávio assim, sereno, né? Enfim, então para os 75 pontos, o Botafogo tem 55, muito fácil essa matemática, que faltam 20 pontos em 36 a serem disputados, naturalmente 12 rodadas finais, tá? O Botafogo atualmente, tá, está com 70% de aproveitamento no campeonato. Bateu ali 80 e poucos no primeiro turno, veio, né, disseram que é para não falar mais o nome dele aqui, mas enfim, veio o Bruno Lage e esse número caiu e está atualmente em 70, que ainda é um baita de um aproveitamento, né? Para o Botafogo conquistar esses 20 pontos em 36, né, dá para ver que é praticamente metade, né? 20 pontos seria metade se fossem 40, né? 20 de 36 são 55,5% dos pontos, tá? Então o Botafogo só precisa daqui para frente ter 55,5% de aproveitamento nesses 12 jogos para atingir a marca dos 75 pontos. Beleza, até aí, né? Aí destrinchando isso, o Botafogo precisaria, nos 12 jogos, 6 vitórias, quer dizer, metade dos jogos serem vitórias, 2 empates e poderíamos ter até 4 derrotas, tá? Então 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, o Botafogo terminaria o Brasileirão com 75 pontos. Beleza? A parte que vai ficando interessante é que a gente vê que para os adversários que hoje ainda tem matematicamente chances, né, atingirem esses mesmos 75 pontos, a vida é muito mais difícil, tá? O Bragantino, que hoje, né, em teoria, é a única equipe ali que de fato briga com o Botafogo, precisa nesses 12 jogos 9 vitórias, 2 empates e só pode perder um jogo, que seria um aproveitamento de 80,5%, muito parecido com o aproveitamento do Botafogo do primeiro turno. E em números gerais de pontos, o Bragantino precisa, né, para ter essas 9 vitórias e 2 empates, somar ainda 29 pontos, que é justamente a diferença de 9 pontos que o Bragantino tem para o Botafogo, né? O Botafogo precisa de 20, o Bragantino 29 para chegar nos 75 pontos. A partir do Bragantino, todas as equipes, não, as 3 equipes seguintes, Grêmio, Palmeiras e Flamengo, já precisam vencer 10 vezes, né? Precisam vencer 10 jogos dos 12 restantes, tá? Então essas 3 equipes estão empatadas em ponto, então naturalmente precisam de 31 pontos para chegar aos 75 e precisam ter uma performance de 10 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota nesses 12 jogos restantes, o que significa 86,1% de aproveitamento lá em cima, né? E aí depois 3 equipes que têm menos chances, mas eu vou passar aqui para vocês. O Fortaleza precisaria de 11 vitórias e 1 derrota, digamos, né? Nos 12 jogos. Fluminense, 11 vitórias e 1 empate e 0 derrotas. Não pode mais perder o Fluminense se quiser o título. Atlético Paranaense, na mesma situação do Fluminense, 11 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. Então, assim, o que a gente conclui disso aqui tudo? Tirando o Bragantino,
a partir do Grêmio, Palmeiras e Flamengo, eles precisam ganhar 10 jogos dos 12 restantes para atingir a marca de 75. Voltando ao início do raciocínio, claro que pode ser que o campeão não precise dos 75 pontos, mas a gente volta sempre à mesma conclusão de que dois fenômenos precisariam acontecer para o Botafogo perder esse título. Primeiro, o Botafogo tem um aproveitamento abaixo da crítica, né? Abaixo dos 55%, né? O que a gente não acredita, né? que teremos um aproveitamento tão ruim assim. Teremos que ter um aproveitamento de Bruno Lage, digamos. E precisa que algum dos concorrentes também tenha um aproveitamento de Botafogo do primeiro turno, o que também é bastante improvável. Então, é isso aí, galera. Estamos com a matemática, né? Seja o cálculo que a gente faça atualmente, a matemática a nosso favor, porém, é sempre bom lembrar que não adianta fazer esses cálculos todos se o Botafogo não ganhar, né? Precisamos ainda, segundo aqui essa estatística, 6 vitórias e 2 empates. Então, que essa primeira dessas 6 vitórias aconteça quarta-feira contra o América Mineiro. É fundamental a gente ganhar do América Mineiro, que é o lanterna do campeonato, mesmo jogando, né, na casa deles. Beleza, galera? Dá aquele like, dá aquela curtida, faça aquele comentário para o YouTube entender que é um conteúdo de qualidade e apresente o canal Botafogo Digital para mais alvinegros como a gente, beleza? Tamo junto, abraço, seremos!